para essa aula 1 foi a verdadeira prosperidade. E eu quero convidar você, se você não tiver com a sua Bíblia perto, você pegue a sua Bíblia e que você pegue caderno para anotar também. Eu espero já te surpreender nessa primeira aula, dizendo o seguinte, de maneira bem clara, tá bom? A prosperidade, o conceito de prosperidade bíblico, não está diretamente vinculado às finanças. Então, se você veio para essa aula achando que eu vou te dar uma fórmula de ficar rico, porque a Bíblia vai te prometer isso, então eu posso já te convidar a não assistir mais essa aula, porque não vou te dar a fórmula para você ficar rico financeiramente falando, porque prosperidade à luz da Bíblia, à luz de Cristo, à luz dos ensinamentos do nosso Senhor e das Escrituras Sagradas, não está vinculado, não está diretamente condicionado a riquezas materiais. Ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que prosperidade, o conceito básico é progredir, avançar, melhorar. Quando você prospera algo, é algo que desenvolveu. Prosperidade é algo que estava em um local e, de repente, você melhorou, desenvolveu isso e passou, então, a perceber que aquilo teve uma melhora, um progresso. Por isso prosperou. É aquilo que permanece e que vai melhorando, ok? Então, eu preciso que você entenda que no nosso conceito, infelizmente, atual de prosperidade, nós vinculamos totalmente prosperidade com dinheiro. E a gente ficou, digamos assim, reféns de interpretações e de conceitos e de, como é que eu posso dizer, de teologias que vão, de alguma forma, despertar na gente aquele interesse mais escuro, mais escuso por sempre ter mais. Quando eu vinculo prosperidade a dinheiro, eu reduzo o conceito de prosperidade e ativo em mim uma ansiedade que não é propícia para o desenvolvimento da prosperidade. Olha que loucura. Quando eu reduzo a prosperidade a finanças, quando eu digo que prosperidade é ficar mais rico, ter mais dinheiro, ter mais bens materiais, eu reduzo e, como é que eu posso dizer, eu literalmente eu vou menosprezar, esse é o ponto, a prosperidade de fato. Porque eu estou condicionando ser próspero apenas a ter dinheiro. E se esse for o conceito de prosperidade, então nós estamos condicionando uma verdade e uma essência espiritual a algo natural. A algo que é restrito a pessoas que têm acesso a algum tipo de recurso. Mas prosperidade é muito mais do que isso. Quando eu digo, por exemplo, que a minha família prosperou, eu não estou querendo, eu não deveria apenas pensar que a minha família se enriqueceu. A família prosperou é quando você tem o desenvolvimento de intimidade, quando você tem filhos, novos membros chegando, uma saúde entre essa família. É quando você tem, então, um relacionamento que é bom, que é dinâmico, que há, de fato, a vida que flui. Então, a prosperidade, ela vai além de finanças. E Valdemir, né, é além de você não ter necessidade. Prosperidade é você conseguir perceber e desfrutar de melhoria, de desenvolvimento, como nós estávamos falando. Então a prosperidade, ela está vinculada a você melhorar, progredir,
e não necessariamente enriquecer materialmente falando. E para a gente começar a trazer um pouquinho para o conceito bíblico disso, para vocês começarem a mudar a prosperidade na sua mente, eu gostaria que você abrisse no Salmo, o primeiro Salmo que eu quero ler. É o 34. Salmo 34, nós vamos ter uma pergunta feita pelo salmista Davi, no versículo 12. Ele fala o seguinte: quem quer ter, ou quem deseja ter uma vida longa e próspera? Olha aqui. Davi pergunta. E por que ele pergunta isso? E eu quero extrair agora um conceito bíblico para você entender, para te facilitar a interpretação. Tá? Salmo 34. Nós estamos lendo o versículo 12. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Em outras palavras, quem quer ter longevidade e prosperidade na sua vida? Essa é a pergunta. Davi faz essa pergunta porque ele vem estabelecendo um conceito, uma mentalidade, uma prática de relacionamento com um Deus que é vivo. Veja só. Vamos pegar do versículo 1. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, somente no Senhor me gloriarei. Que os humildes se alegrem. Proclamemos a grandeza do seu nome e juntos exaltemos ao Senhor. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. E os que olham para o Senhor ficam radiantes, e em seu rosto não há mais nem sombra de decepção. Eu clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são fiéis, porque os que temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom lhes faltará. Esse é o Salmo 34. E ele fala: venham, meus filhos, ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Veja que Davi, ele começa a falar sobre um conceito de relacionamento com Deus que o satisfaz. Ele prova, ele vê que Deus é bom, ele percebe, ele manifesta uma realidade experimental de que aquele que confia no Senhor e que teme a Ele, nada nele falta. Ele não percebe mais falta, ele percebe que ele ficou satisfeito, ele percebe que a provisão se manifestou na sua vida. E então ele vem e pergunta: você quer então ter prosperidade? Você quer ter vida longa? Olha o que ele fala. Refreie então a sua língua de falar maldades, os lábios de dizerem mentiras, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, esforce para mantê-la. A prosperidade, olha só que loucura, a prosperidade é uma consequência daqueles que provaram da bondade de Deus, experimentaram de uma provisão porque foram libertos de sua angústia, entenderam que nada lhes falta e agora por isso eles se afastam do mal, praticam o bem, refreiam suas línguas, busca a paz e se esforça para manter. Deixa eu te confundir aqui um pouquinho. Deixa eu causar um rebuliço na sua mente.
Se você tem buscado por prosperidade, mas você não desenvolveu ou não estabeleceu um relacionamento de satisfação no seu Deus, não vai ter prosperidade. Porque a prosperidade, ela vem como sendo uma evidência na vida daquele que proclama coisas boas, que refreia a sua língua de falar maldades, que se afasta do mal e pratica o bem. Qual que é o problema que nós encontramos na vida dos cristãos geralmente e das pessoas que buscam por prosperidade? Elas transformaram a prosperidade na causa de sua vida. E quando elas não percebem prosperidade, elas começam a falar o quê? Mal, reclamar, porque Deus isso, como que Deus permite, como que Deus aquilo, porque a minha vida, porque o outro, porque o meu trabalho, porque eu fiz, E ele começa a dizer coisas ruins. Só que como ele se colocou numa posição de angústia, numa circunstância de angústia, ele também começa a agir de maneira errada. E ele passa então a buscar caminhos que são tortuosos, caminhos em que ele mesmo se faz tropeçar. Esse cara nunca vai ter prosperidade. Por quê? Veja só. A prosperidade, ela vem como uma consequência de quando eu entendi a minha satisfação em Deus. E agora eu declaro coisas boas, eu refreio a minha língua, eu busco aquilo que é bom. E eu fujo daquilo que é mal. Então sim, é isso mesmo. O rico não necessariamente é próspero. Porque a prosperidade é uma evidência daqueles que têm a sua satisfação em Jesus, no Senhor. Prosperidade é uma condição de vida e não um número na sua conta bancária. Riqueza não é sinônimo de prosperidade. Nunca foi. Nunca foi. Prosperidade sempre foi uma condição de vida. Um meio no qual eu estou vivendo, uma forma com a qual eu estou vivendo, e não aquilo que eu tenho. O problema foi esse. O problema é que nós reduzimos a prosperidade a dinheiro. E agora eu automaticamente considero próspero todo aquele que consegue ganhar dinheiro. Se fosse isso, ou apenas isso, então seria impossível aos apóstolos de serem prósperos. Nenhum deles foi rico, gente. Para pensar um pouquinho. Se prosperidade se resumisse a riquezas, eu não consigo ver uma lógica que se sustente em exemplos práticos, seja na Bíblia, ou seja na história recente de grandes homens de Deus, de que a prosperidade vai ser necessariamente reduzida ou traduzida somente em bens materiais. Entenda isso. Se prosperidade é riqueza natural, acabou. Os apóstolos não foram prósperos então. Você consegue entender isso? A grande questão é a seguinte, é porque existe, obviamente, uma prosperidade que ela se materializa por escolhas bem feitas. O que Davi está falando? Você quer ter uma vida longa, próspera? Quer ter prosperidade na sua vida? Então, começa a falar o que é devido. Se afaste do mal. Pratique o bem. Busque a paz. E se esforce para manter a paz. E é aqui que eu quero puxar um ganchinho para uma passagem em que muitos cristãos têm tido problemas para entender, que é sobre a paz.
que é uma consequência. Vamos lá. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ler um trechinho? Diz o seguinte. Filipenses 4, 4. Ok? Capítulo 4, versículo 4 em diante. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Aqui, a gente já começa a remeter o que Davi fala. Eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu, eu provei e vi que o Senhor é bom, o Senhor me satisfaz, o Senhor me supriu, o Senhor me satisfez. E Paulo está falando, alegrem-se no Senhor, regozijem-se nele, encontrem sua satisfação nele. Saibam que Ele é a fonte de alegria. Paulo está estabelecendo isso. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Lembra o Salmo 34? Fujam daquilo que é mal, pratiquem o bem, esforcem-se para manter a paz. Olha Paulo falando. Que as pessoas vejam aquilo que vocês fazem de bem. E aí Paulo vai falar o seguinte: não vivam preocupados por nenhuma coisa. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que já precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Em algumas versões vai estar escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentei ao Senhor com toda oração e súplica os vossos pedidos, com ações de graças. Eu gosto dessa versão NVT porque ficou mais claro, né? Orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Qual que é a consequência de alguém? Veja só, eu encontrei a minha alegria no Senhor, eu pratico aquilo que é bom, e aí eu me vejo em algum momento da minha vida passando por uma circunstância complicada, uma ansiedade bate, vem sabe aquele incômodozinho, meu Deus do céu, será que vai dar certo isso? Paulo fala, não viva preocupado, joga fora a sua preocupação. Como que você joga fora a sua preocupação? Orando a Deus, pedindo a Ele aquilo que você precisa, e agradecendo pelo que Ele já fez. Paulo ele dá uma chave. Ele dá uma chave. Essa chave você precisa pegar. Essa chave você não pode largá-la nunca mais. Para se livrar da preocupação e da ansiedade, você vai para Deus, falando aquilo que você percebe que você precisa, mas jamais, sem também relatar tudo aquilo que Ele já fez em gratidão. Sabe por que Paulo fala isso? Porque quando você começa a pedir as coisas para o Senhor, que te causam certa aflição, você está percebendo que tem coisas que estão difíceis, são momentos difíceis, turbulentos, você está querendo a prosperidade na sua vida, não é? Eu entendo. Começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Porque quando você agradece a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, a sua mente vai ser redirecionada para Cristo. Ela vai sair da sua circunstância momentânea, que pode ser de escassez, de privação, de tribulação, de provação. Quando você agradece a Deus pelo que Ele já fez, o seu coração inunda de gratidão. E isso te faz relembrar que Ele nunca te abandonou. Aí o que acontece? Qual que é a consequência disso? Vocês passam a experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que excede a lógica humana, porque teoricamente você teria motivos para se preocupar. Mas você não precisa mais, porque você entendeu a gratidão.
Você foi inundado com a paz de Deus e agora essa paz que te certifica de que Deus é bom não te deixa mais com sombra de dúvida. E aí, essa paz guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A chave para você se livrar da ansiedade, se livrar da preocupação que pode vir sobre você e que vem, volta e meia. Poxa, eu vou falar por mim, o meu plano de saúde não cobriu o parto do meu bebê. Eu sabia que eu estaria no período de carência, mas ela passou por um procedimento cirúrgico de emergência e o plano, de repente, negou todo e qualquer procedimento. A fatura do hospital ia vir no mínimo 15 mil reais. E aí? Como que eu, do nada, vou arrumar 15 mil reais para pagar numa conta de hospital? Você acha que não bate ansiedade? Claro que bate. Bate a preocupação? É claro que bate. Sabe o que eu fiz? Deus, preciso pagar essa conta. Mas obrigado porque lá atrás o Senhor já me deu um apartamento, o Senhor supriu para eu comprar um carro, o Senhor supriu para eu fazer as viagens, o Senhor supriu para eu fazer isso. Obrigado por causa daquilo outro, obrigado por causa da provisão que veio aqui, obrigado por causa desse cuidado, obrigado porque o Senhor se manifestou aqui, ali, acolá, aquele dia, depois. Quando eu começo a agradecer a Deus, eu até esqueço do meu problema. A gratidão inunda e a preocupação vai embora, não tem mais espaço para preocupação e para ansiedade. Por quê? Porque eu entendi que o meu Deus é bom, Ele sempre cuidou de mim. E agora não há mais espaço. A minha mente está firmada em Cristo e o meu coração guardado nele. Essa é a chave que você precisa entender. E por que nós estamos falando nisso? Porque nós costumeiramente reduzimos prosperidade a dinheiro. Nós confundimos prosperidade com provisão. São coisas distintas. Entenda. Prosperidade é o estilo com o qual eu vivo. Prosperidade é uma condição existencial. Eu sou próspero porque estou em Cristo. Sou próspero porque conheço o meu Deus e provo dele. Sei que ele é bom. Ele me satisfaz. Isso é ser próspero. É fazer com que a vida seja cada vez melhor. Uma vida próspera, aquela que vai melhorando, que vai progredindo, aquela que faz cada vez mais sentido. Isso é uma vida próspera. E quando se tem uma vida próspera, nós invariavelmente teremos a manifestação de provisão. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você na nossa imersão livre para prosperar é que eu não estou aqui para te ensinar a ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para prometer a você rios de dinheiro e investimentos no mercado financeiro que te farão ricos, materialmente falando. Eu estou aqui para te falar que existe um estilo de vida que pode fazer com que você seja próspero, que a vida faça cada vez mais sentido, que você avance. Eu estou aqui para destravar o seu medo ou o seu receio de desfrutar de uma essência que vem de Deus, que é de prosperidade. A vida de Jesus foi próspera. Não foi porque ele foi enriquecendo ao longo da vida. Foi porque a vida foi sendo trilhada cada vez mais para a manifestação de uma verdade, de um propósito na vida de Deus. Por que os apóstolos tiveram vidas prósperas? Porque praticaram o bem, se afastaram do mal e se esforçaram para permanecer na paz. Qual paz? Essa que excede todo entendimento e que é fruto de um coração que é grato a tudo aquilo que Deus tem feito por ele. Só até aqui. Vamos lá. Vou pôr que a aula começou 9h30 mesmo, de fato. Nós temos meia hora de aula. Nós já redefinimos prosperidade. Diferenciamos prosperidade de provisão. E passamos a entender, então, que o próspero é aquele que entendeu
de uma satisfação e experimentou de uma satisfação em Deus, que independe de recursos materiais, e que por isso passa a ser próspero, e a ação daquele que é próspero é: eu vou largar as coisas que são ruins, eu vou praticar o que é bom, e eu vou me manter na paz que excede todo entendimento. Só para você entender o quanto de coisa nós precisamos ressignificar em nós. Prosperidade. Vou ser bem sincero para vocês. A prosperidade é esse estilo de vida. Prosperidade é uma prática de alguém que entendeu quem ele é em Deus e quem Deus é para ele. Eu manifesto prosperidade me afastando do mal. Lembra lá do Salmo 34? Quer ter uma vida longa e próspera? Então se afaste do mal, refreia sua língua, passa a dizer aquilo que faz sentido. Pratique o bem, busque a paz e se esforce para permanecer nessa paz. E qual paz que é essa? É a paz que excede o entendimento. Mateus, eu entendi o que você explicou, mas os apóstolos foram assassinados e perseguidos. Isso é prosperidade? Vamos ver se isso é prosperidade? Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Porque aqui eu gostaria de fazer com que nós entendamos e ressignifiquemos agora o conceito de vida. Nós ressignificamos prosperidade, vamos ressignificar provisão. Eu vou mostrar para você o que de fato é a provisão. Olha aí, a Lorena já entendeu que ela é próspera. Ela já entendeu. Nós precisamos começar a ressignificar a vida, sentido da vida. Nós somos uma geração que teme a morte, que odeia o sofrimento e que reclama com Deus em toda e qualquer adversidade. E eu vou te dizer o porquê. Porque nós transformamos prosperidade em dinheiro. Porque nós transformamos Deus em um gênio da lâmpada. E porque nós transformamos cristianismo em um conjuntinho de regras que vai me fazer acessar os meus sonhos mais mirabolantes. Mas prosperidade é estilo de vida. Cristianismo é uma vida em rendição a Cristo. E a vida em si, ela só faz sentido se for analisado na perspectiva eterna. É por isso que prosperidade não pode ser riqueza material. Caso contrário, prosperidade seria apenas para essa terra. E prosperidade não é só para essa terra. Prosperidade é por toda a eternidade. Jesus, o Mestre. Gente, vocês não têm noção do que isso aqui, esses comentários aqui, vão gerar na vida de vocês. Sou próspero e não sabia. É através da prosperidade e da compreensão do que é prosperidade que vocês vão começar a experimentar de provisão. Eu vou chegar lá, mas calma. Vem cá. Jesus, eu vou voltar na pergunta que me fizeram. Mateus, os apóstolos morreram. Cadê a tal da provisão, então? A prosperidade, então? Bem, Jesus ele vai falar o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os que promovem a paz. E aí no versículo 10 do capítulo 5, Jesus vai falar: bem-aventurados, felizes, prósperos. São aqueles perseguidos por causa da justiça. Felizes vocês serão, prósperos vocês serão, bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembremos-nos de que os antigos profetas também foram perseguidos da mesma forma. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Felizes são os que sofrem injustiças. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que abraçam o sofrimento de um mundo que não aceita a verdade de Cristo, que prosperam de modo contrário ao conceito e à mentalidade humana. Bem-aventurados, bem-aventurados os que abraçaram o sofrimento por causa de Cristo, porque receberão uma recompensa no céu, entenderam a prosperidade de sua vida. A vida próspera não é aquela que aos olhos do mundo foi um sucesso. A prosperidade é aquela que, ao chegar na eternidade, prevalece. Isso é ter sido próspero. E chegando lá, continuaremos em prosperidade, até que todos alcancemos a medida do varão perfeito, a estatura de Cristo. Esse é o problema que nós temos passado. Nós condicionamos prosperidade a recursos materiais, de forma que se eu não vejo recursos materiais se manifestando na minha vida, eu automaticamente falo que não sou próspero. E aí eu não aproveito das tribulações e das dificuldades. E eu perco então a prosperidade, que é esse estilo de vida. A prosperidade que é a vida sendo próspera, a vida progredindo, a vida fazendo cada vez mais sentido. Você consegue entender isso? Prosperidade vai muito além dessa riqueza material. Porque a provisão, e agora é o ponto que eu quero chegar, porque a provisão é uma das manifestações que vão acontecer naturalmente na vida daqueles que são prósperos. Naturalmente. Entenda isso. Provisão faz parte das manifestações daqueles que são prósperos. Mas primeiro eu preciso ter a certeza de que eu sou próspero. Eu sou próspero. Por que eu sou próspero? Porque eu estou em Cristo. E a minha vida progride, a minha vida avança, melhora. E melhora em que sentido? Na percepção da eternidade, na percepção de conceito do que é o verdadeiro sofrimento. De que a minha vida fez sentido, porque agora, finalmente eu entendi um sentido, um propósito para ser vivido. Hoje me perguntaram, Mateus, como que você define propósito? Eu falo, propósito é o que define a razão de você existir. E a razão pela qual eu existo é para manifestar a Cristo conhecendo a Ele. Eu falei, olha, a minha definição de propósito está lá em Filipenses capítulo 3. Que eu conheça o poder de Deus, o poder de Cristo. Que eu conheça a Ele. Que eu seja encontrado nele. Isso é propósito. E porque eu entendi o meu propósito, eu vivo em prosperidade. E porque eu estou em prosperidade, a provisão
não vai faltar. Lembra do versículo do Salmo 34? A provisão, ela vem sim, quando nós descansamos naquele que é o provedor. Eu já contei isso, mas tem muita gente que é nova por aqui. E uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor foi nesse quesito de provisão, de ser provedor. Como homem, eu fui ensinado no meu cristianismo, na minha caminhada, de que eu era responsável por ser o provedor da minha casa. De que... Estou colocando um carregador aqui, gente, para a gente não ficar sem cair do nada, né? A live, Deus me livre, a live boa dessa. Fui ensinado de que eu, como cabeça, era o provedor da minha casa. Eu tinha que prover. E isso me deixava mal. Mal porque eu sabia da minha condição limitada de conseguir promover a provisão no meu lar. Esse é o ponto. E eu fui meditando. E fui tentando entender. Jesus, eu não consigo ser o provedor. E eu ralando e trabalhava. E nada de prover. Ia fechava no vermelho um mês e no vermelho outro mês. E numa das minhas andanças com Jesus, ele virou e falou assim: Mateus, quem que é o provedor na sua vida? E eu falei: ué, o Senhor é o provedor na minha vida. E ele falou: se eu sou o provedor na sua vida, por que eu não posso ser o provedor da sua casa? A pergunta que Jesus me fez foi essa. Veja, você é próspero, Mateus. Você tem vivido em prosperidade. E você entendeu que eu sou o provedor na sua vida pessoal. Agora, você assumiu o papel de provedor na sua família e eu não entendi o porquê. Porque se eu sou, Jesus falando para mim, se eu sou o provedor na sua vida, por que não sou o provedor na sua casa? Por que você assumiu um papel que eu tenho na sua vida? E aí a mente estourou. Eu falei, mas espera lá, como é que é isso? Como que o Senhor vai ser o provedor da minha casa? Eu sou o cabeça, eu sou o homem, eu tenho que prover para a minha casa. E ele falou, se você aprender a deixar eu prover na sua vida, o dinheiro que você ganha vai render muito mais do que se você for provedor na sua vida. E se você for provedor da sua casa. E eu comecei a deixar Deus prover na minha casa. E como que eu deixo de maneira prática Deus ser o provedor da minha casa? Confiando nele. Descansando nele. Tirando de mim o fardo e a responsabilidade de ter que prover para minha esposa e para o meu filho. Permitindo com que a bondade dele se manifeste. Permitindo com que o poder de Deus se manifeste através de mim. E aqui vai o ponto. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos da provisão material? Porque a nossa satisfação sai do provedor para a provisão. Eu vou repetir isso. Muitas vezes nós não experimentamos de provisão porque a nossa satisfação saiu do provedor e foi para a provisão. E eu vou te dar exemplos.
práticos de provisão. De maneira bem breve, eu quero dar alguns testemunhos, para a gente poder encerrar essa aula com chave de ouro, que é com a clareza e a verdade a respeito do Salmo 23, que para mim é muito forte. Mas vamos lá, eu fui casar e eu entendi que Jesus era o provedor da minha casa também. Ele cuidava de mim. E casei, mas assumi a posição de provedor da minha casa. Isso me deixou fechando no vermelho em alguns meses. Eu fiquei acumulando algumas dívidas, usando cheque especial, usando alguns recursos financeiros para poder pagar as contas. Até que teve um dia que o Senhor me revelou isso. E então eu passei a deixar Ele ser o provedor. E a provisão se manifestou de que maneira? Eu vou te falar. Chegou um determinado momento da minha vida que eu recebi um direcionamento da parte de Deus de passar um tempo fora do país. E assim eu fiz. Vendi as minhas coisas, vendi o meu carro, vendi geladeira, vendi fogão. Vendi o que eu tinha para vender para comprar as minhas passagens e acumular um dinheiro para poder passar. Porque eu não tinha visto de trabalho para esse outro país que eu iria passar, que foi os Estados Unidos. Meu visto para os Estados Unidos era de turista. Eu falei, bom, se eu sou turista, eu não vou trabalhar. E se eu não vou trabalhar, eu preciso de ter uma reserva. Acabou que a reserva não ficou muito grande, não. Mas eu já tinha entendido que Deus era o provedor da minha casa. O que aconteceu? Depois que nós vendemos todos os nossos pertences, nós ganhamos nós recebemos uma ligação de um irmão disponibilizando uma casa para nós morarmos durante 6 meses nos Estados Unidos, sem pagar aluguel. E além de não pagar o aluguel, ele iria bancar a comida desses 6 meses. Ele falou, olha, a dispensa da casa nunca vai ficar vazia, você pode fazer as compras e me passar o valor que eu vou pagar. Durante 6 meses você vai morar nessa casa, eu não preciso pagar aluguel e eu mantenho a dispensa cheia. Aí quando fomos voltar, recebemos o direcionamento de voltarmos para Brasília. Só que lembre-se, eu vendi tudo, eu não tinha mais geladeira, não tinha mais fogão, não tinha mais nada, né? E quando eu voltei, eu arrumei um apartamento para morar, mas estava sem mobília, sem móveis, sem nada, sem eletrodomésticos. E com 3 dias que eu estava no Brasil, eu recebi uma ligação de uma outra pessoa, me falando, Mateus, o marido da minha madrinha morreu, ele morava em Brasília, sozinho, e a família mora no Nordeste, eles não querem nada do que está no apartamento deles, eles não têm para quem doar. Eles me perguntaram, porque eu moro aqui em Brasília, se eu tinha quem doar, e eu lembrei de você, que você está voltando agora dos Estados Unidos, como é que você está? Você está precisando de mobília, de eletrodomésticos? Eu falei, estou precisando. Falei, não, tá bom, então o que tiver no apartamento que for de uso para você, você pode pegar. Então, eu voltei para o Brasil com nada e com 3 dias eu tinha novamente geladeira, fogão, cama, sofá, mesas, cadeiras, micro-ondas, eu tinha tudo. Porque a provisão se manifesta quando eu entendo quem que é o provedor. Quando eu deixo ele fazer. Poderia falar mais desses casos esse ano mesmo. A minha igreja local passou por uma transformação muito grande, estrutural, e nós não tínhamos mais, a nossa arrecadação caiu, porque nós mudamos a estrutura, como eu disse, e nós não tínhamos mais, então, uma lista de dizimistas, não tínhamos mais essa obrigatoriedade de se contribuir com os dízimos, e, obviamente, o mais natural é que a arrecadação caia, e então essa igreja local não pôde mais ofertar aquilo que antes ela me ofertava, que custeava o meu aluguel. Pois Deus levantou pessoas que não são daqui
e que eu não comuniquei, eu nunca comuniquei que eu tinha parado de receber salário oficialmente nas minhas redes sociais. Esses irmãos começaram a ofertar na minha vida e eu nunca fiquei sem pagar a conta. Pelo contrário, esse ano eu posso dizer para vocês que eu não tenho um centavo de dívida mais com ninguém. Não devo banco, não devo cartão de crédito, não devo nenhuma pessoa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque Jesus provê. Quando eu entendo quem é o provedor na minha casa, o provedor na minha vida, mas principalmente que é o que eu queria trazer para o final dessa aula, que é a certeza de quem é o meu pastor e de onde se encontra a minha satisfação. Salmo 23 todos vocês conhecem. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que todos vocês querem experimentar de provisão financeira. Mas eu posso falar do fundo do meu coração que a provisão ela vem quando eu entendo que eu sou próspero e quando a minha satisfação vem do meu provedor e não daquilo que ele me dá. Eu quero que vocês, a última coisa que eu quero falar para vocês hoje é que prosperidade, ela tem como consequência a provisão, mas a prosperidade que é bíblica, a prosperidade que é espiritual, essa prosperidade, ela é fruto de uma satisfação daquele que é o próprio provedor. E o ponto é esse. Nós precisamos encarar a realidade. Nós precisamos encarar a realidade que nós transformamos em fonte de satisfação a provisão e não o provedor. Eu vou repetir isso. Nós precisamos nos deparar e encarar a realidade assim como eu fiz. Assim como eu fiz. Eu tive que me deparar com a realidade de que eu encontrava a minha satisfação nas coisas que o provedor me dava e não na pessoa do provedor. E quando eu encarei essa realidade, no sentido de confrontá-la, a minha vida foi transformada. Porque eu nunca mais condicionei a minha alegria, a minha satisfação, a minha tranquilidade, a minha paz ou a minha felicidade aos momentos financeiros e passageiros ou às tribulações, às dificuldades e provações pelas quais eu passava. A minha alegria, a minha satisfação, a minha felicidade hoje não são condicionais. Elas estão em Jesus. Porque eu entendi isso aqui. Vamos ler junto? Salmo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças. Me guia pelos caminhos da justiça. Por amor de seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. O Senhor prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. E certamente, bondade seguirão. Bondade, fidelidade, bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor para sempre. Deixa eu ler com vocês
Talvez você nunca prestou atenção nisso aqui. O Senhor é meu pastor e nada me falta. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nada me faltar é porque eu tenho pastor e não porque o pastor me dá coisas. Começa aqui. O Senhor é meu pastor e nada me falta porque eu tenho um pastor. Porque eu tenho o pastor. Não é porque o pastor me dá coisas. Não é o Senhor é meu pastor, ele me dá as coisas e por isso nada me falta. Não. O Senhor é meu pastor e por isso nada me falta. Eu já tenho aquilo que me faz satisfeito. Eu vou trocar todos os pronomes para que você entenda o que Davi está falando. Eu vou tirar os sujeitos ocultos e vou colocar o meu pastor. Porque é dele que ele está falando. Olha, o meu pastor me faz repousar em pastos verdejantes. O meu pastor me leva para junto dos riachos tranquilos. O meu pastor renova as minhas forças. O meu pastor refrigera a minha alma. Eu quero que você entenda que nesse salmo aqui, o que renova as forças, o que refrigera a alma, não são os pastos verdejantes, não são as águas tranquilas. É o pastor. O pastor promove. O meu pastor renova as minhas forças. O meu pastor refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o meu pastor está do meu lado. Não é porque o meu pastor luta as batalhas, não é porque o meu pastor vence, não é porque eu me matou, não, é porque o meu pastor está comigo. Então não interessa onde eu estou, porque ele está comigo. Não preciso ter medo. O meu pastor tira o meu medo. O meu pastor, com a vara dele e com o cajado dele, me protege. O meu pastor prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O meu pastor unge a minha cabeça com óleo. E por isso meu cálice transborda. E por isso, bondade, misericórdia, bondade, fidelidade, bondade e amor, não sei qual é a versão que você tem, me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor para todos sempre. O meu pastor é a fonte de satisfação que eu preciso para que a prosperidade se manifeste. E como fruto da prosperidade, a provisão. Olha a sequência. Vamos lá, para resumir e encerrar a aula. Prosperidade, né? Eu estou aqui para ensinar para você ser livre para prosperidade, não é? Então vamos lá. Satisfação no provedor, que promove uma vida em prosperidade, que se manifesta em provisão. Satisfação naquele que é o provedor, para viver uma vida em prosperidade, que se materializa em provisão. Ser livre para prosperar, e a verdadeira prosperidade é a consequência, veja só, prosperidade que está aqui no meio, é a consequência da satisfação naquele que é o meu pastor, e que vai gerar na minha vida a manifestação de provisão. Tudo porque eu me satisfaço no meu pastor. Eu vivo em prosperidade. Provisão se manifesta. Me satisfaço no meu pastor. Minha satisfação está aqui. Minha alegria está aqui. Entendeu? Prosperidade passa a ser experimental. Minha vida melhora, progride, avança, faz mais sentido. E por fim, provisão se manifesta. E por que provisão se manifesta?
porque eu não mais me preocupo com ela, porque eu entendi que eu sou próspero e eu tenho a minha satisfação no meu Senhor. Você consegue entender que isso aqui está interligado? Por que nós estamos tão preocupados com a provisão? Porque nós não entendemos quem nós somos e nós não encontramos a satisfação naquele que é o único capaz de nos prover. Hoje, então, eu espero ter definido com você a prosperidade genuína e verdadeira, para que você viva de maneira diferente, próspera. E por que é tão importante vocês agora se identificarem como prósperos? Por que é tão bom o Espírito Santo abrir os olhos para saber que vocês são prósperos? Porque é somente através da prosperidade, de uma vida em prosperidade, que eu vou manifestar provisão. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Ah, tá. Vai ficar salvo. Tá bom? Vai ficar salvo. Tá aqui. Gente, se vê amanhã, às 20h30.